Mais um dia nos encontramos para perseguir juntos tudo o que é necessário para vivermos uma vida feliz, saudável e abundante. A busca pela saúde da nossa alma. Quero pedir a vocês que deixem o seu joinha, inscrevam-se no canal e compartilhem. Vamos iniciar o nosso devocional de hoje. Hoje quero falar sobre algo que é terrivelmente pernicioso para a nossa alma, para a nossa vida. Eu quero falar sobre o medo. O medo é um dos maiores, se não o maior vilão de nossa vida e, em consequência, de nossa alma. O medo nasceu lá na desobediência. O primeiro sintoma da desobediência do ser humano, aquilo que seria um roteiro de uma vida feliz, de uma vida abençoada, de uma vida tranquila, já que nós fomos criados e colocados num lugar maravilhoso chamado Éden. E se vocês pesquisarem a palavra Éden em praticamente todos os idiomas, significa tranquilidade, significa paraíso, entre outras, lugar aprazível, planície, lugar de harmonia. Então, o Éden é como se fosse um Shangri-La, um lugar especial que foi plantado pelo nosso Criador, um jardim, para que nós pudéssemos habitar em segurança, em tranquilidade e em muita paz. E nesse jardim ocorreu um fato, nós não vamos entrar nesses detalhes, porque nós queremos focar mais no trabalho da libertação da nossa alma, e não na história da humanidade, porque é algo já bem buscado, né? É algo bem significativo por aí, e nós queremos focar mais na saúde da alma. E ali, a primeira reação do ser humano foi medo. E quando nós declaramos com a nossa voz que nós somos ou que nós temos, isso se incorpora à nossa personalidade. É um fato que vocês precisam aprender. E foi ali que o nosso primeiro ancestral declarou com todas as letras: eu tenho medo, ou eu tive medo. E ao falar, a declarar com tanta ênfase, com tanta força, o medo, ele se incorporou realmente na nossa personalidade. E ele se tornou praticamente o pior vilão do ser humano. E esse medo nos acompanha durante toda a nossa existência. Nós temos a nossa consciência coletiva e nós temos também a nossa memória coletiva. E essa memória, ela vai se reproduzindo ao longo dos séculos, ao longo dos anos. E o que o medo produz? O medo, ele é um sentimento de impotência, de insegurança, é uma sensação de não sei o que fazer. Não tenho o que fazer. E o que acontece? Esse medo, estabelecido na nossa personalidade,
e sendo desenvolvido durante todos esses séculos, ele estabeleceu na alma humana algumas consequências muito ruins, como a insegurança, a ansiedade e mais algumas que nós iremos estar falando mais para frente um pouco. Mas no momento nós queremos falar sobre o medo e a insegurança, que são dois fatores muito destrutivos para a nossa vida como um todo, para nossas conquistas, para nosso desenvolvimento, até mesmo intelectual, para o nosso desenvolvimento de habilidades manuais. O medo, ele nos trava. O medo, ele coloca um cabresto no ser humano. E então, ficamos presos, sem deslanchar. Bem, tudo bem, Neide, todo mundo já sabe que o medo é prejudicial. O medo realmente é prejudicial, é algo muito falado, é muito comentado, porém, nós queremos falar também sobre o que o medo produz no nosso corpo físico. Como um medo contínuo leva os nossos neurônios a produzir hormônios, alguns hormônios específicos. Esses hormônios, que é principalmente a adrenalina e a noradrenalina, o que ela faz? Ela, por causa do sentimento de medo, ela nos impulsiona para uma condição quase de querer lutar, de querer conquistar a qualquer custo. E esses excessos de hormônios no nosso organismo, eles vão deteriorando o nosso sistema neurológico. E nós vamos ficando agressivos. Então, o medo também vai produzir a agressividade. E essa agressividade, ela vai desembocar em quê? Ela vai desembocar numa raiva. Então, quando nós declaramos que temos medo, e quase sempre declaramos, ou verbalmente, ou até mesmo mentalmente, com muita força, ou sentimos aquela pressão terrível do medo, quando algo se interpõe na nossa vida, ou então quando temos que enfrentar um desafio, como muitas vezes uma prova. Nós queremos fazer uma prova, nós queremos passar o medo de alguma enfermidade. E esse medo, ele vai se tornando latente dentro de nós. Com o passar do tempo, nós nos tornamos como escravos desse medo. E o que eu quero que vocês aprendam hoje um pouquinho? Existem várias áreas. Eu fiquei presa em uma área pelo medo, uma área da minha vida. Eu aprendi muita coisa, eu deslanchei em muita coisa, eu busquei muito conhecimento, eu conquistei algumas coisas, mas uma área, eu vou falar sobre essa área depois. Ela me travou durante praticamente toda a minha vida. Sabe por quê? Porque foi plantado no meu subconsciente um medo muito forte de que eu não conseguiria ou eu não teria direito de alcançar determinada coisa na minha vida, um determinado valor. E assim eu passei durante muitos anos. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui, para passar para vocês esse ensinamento da minha vida, o quanto isso me impediu de viver, o quanto esse medo
me causou dissabores, momentos de angústia, momentos de me sentir quase que insignificante. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Nós vamos falar sobre todas as atitudes negativas, todos os sentimentos. E depois que nós fizermos aqui uma lista de todos os sentimentos mais nocivos que atacam a nossa alma de uma forma muito feroz, nós então vamos começar a trazer o tratamento para cada uma dessas áreas, para cada um desses sentimentos nocivos. Mas nós queremos que vocês tenham muita consciência do que esse sentimento nos causa. O medo, além de produzir muita adrenalina, que nos impulsiona a nos tornarmos pessoas agressivas, porque nos sentimos ameaçados pelo medo. Além disso, vai nos produzir também muito cortisol e vai destruir as nossas glândulas suprarrenais. Vamos ter muitos problemas. Quantos problemas que nós temos nos rins, no nosso funcionamento renal, por causa de um excesso de medo, de um excesso de pânico até, de insegurança. Então, meus queridos, o medo foi o primeiro vilão que se estabeleceu na nossa alma, roubando de nós a saúde, a plenitude do Éden, ou seja, uma vida plena, uma vida cheia de esperança. O medo nos rouba a esperança, o medo nos rouba até a alegria e nos torna pessoas incapazes. Então, nós queremos que vocês anotem cada uma dessas aulas, pequenas aulas. Nós teremos no máximo 15 minutos de vídeo. Anotem. E a primeira delas é o medo. E nós estaremos trazendo uma sequência de muitos sentimentos nocivos, terrivelmente nocivos. Então, depois nós vamos voltar com o bálsamo, ensinando a cada um de vocês, com todo o meu carinho, com tudo aquilo que eu aprendi para mim, a se livrar de uma forma bem plena, de uma forma bem consciente dessas atitudes, desses sentimentos que vão destruindo a nossa vida dia após dia, vão adoecendo o nosso corpo dia após dia, até chegarmos a um estado de decadência física, emocional, com uma depressão ou uma "para que estou vivo?", uma não vontade de viver. Eu gostaria muito que vocês anotassem. Peguem um caderno, comecem a anotar. Comecem a anotar desde o primeiro vídeo tudo que foi falado. Façam uma lista. Vamos trabalhar juntos. Vamos aprender juntos. Eu tenho certeza que ao final desse tempo, como eu digo, não sei quanto tempo será, Deus sabe, nós teremos com certeza uma vida saudável. Obrigada. Obrigada por me ouvir. E obrigada por vocês estarem interessados em ter uma saúde emocional. Que tudo vá bem na sua vida. Saúde, prosperidade, alegria, assim como vai bem a sua alma. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir.